Bom, nós estamos estudando o segundo livro, né, da série 9 Marcas, Construindo a Igreja Saudável, que é a membresia da igreja, e já estamos no nosso terceiro encontro, que é o terceiro capítulo, que vai responder duas perguntas: o que é igreja e o que é um membro de igreja. E essas duas perguntas são exatamente o título do nosso capítulo. O autor, ele começa este capítulo, essa resposta para essas duas perguntas com uma situação que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Que é duas pessoas, dois cristãos que estão conversando e um pergunta para o outro. Aqui, um amigo dele pergunta para ele: qual é a diferença entre dois cristãos que são da mesma igreja e dois cristãos que são de igrejas diferentes, né? Aí poderia ser nós aqui, que somos da Esperança Cristã. Qual é a nossa diferença com o Simon, que é da Assembleia de Deus? Então aqui já tem essa nossa aplicação. E no decorrer desse capítulo, ele vai nos respondendo essas perguntas. O que é, para responder essa pergunta, né? Qual é a diferença? A gente tem que responder o que é igreja e o que é ser membro de uma igreja. Ele poderia responder que não há diferença, porque todos nós fazemos parte do grande corpo de Cristo, de uma igreja universal, então, a princípio, não haveria uma diferença. Porém, existe essa diferença, há uma diferença entre cristãos e membros de igrejas diferentes. E para a gente começar a entender essa diferença, a gente parte daquela disciplina formal que cada igreja exerce uns com os outros e com a igreja em si na vida do discípulo. E que disciplina é essa? Não é aquela disciplina severa, não é aquela disciplina ruim ao ponto de fazer a pessoa se sentir até mesmo excluída na igreja. Ela é uma disciplina formal que ele se refere aqui, é aquele cuidado, é aquele zelo, é aquela edificação mútua, é o cuidado, o confessar os pecados uns aos outros, é receber uma exortação em amor. Isso é a disciplina formal que cada membro de uma igreja ela vai receber na sua igreja. Que eu não posso receber essa disciplina formal daquela igreja a qual eu não pertenço. Então, existe essa diferença. Então, a gente vai partir para o primeiro ponto, que é o que é uma igreja e o que ser membro de uma igreja. A igreja ela é dividida de duas formas. Ela é dividida como igreja institucional e a igreja orgânica. A igreja orgânica é aquela igreja viva, é aquilo que nós somos, aquilo que a gente vem aqui, faz as nossas atividades, a que a gente convive um com os outros, a gente compartilha um com os outros a nossa vida, a nossa fé, os nossos testemunhos de vida. E a igreja institucional é a estrutura a qual a gente obedece. E o autor aqui ele fala que a orgânica é como se fosse, ele usa o corpo como exemplo, né? Uma igreja orgânica é como se fosse a carne do nosso corpo, a gente vê, a gente acha bonito, a gente admira, é algo mais flexível. E a parte institucional é a parte do esqueleto. E a gente não gosta de ver um corpo sem esqueleto, que eu acho que a gente nunca viu, e a gente não gosta de ver só o esqueleto. A gente precisa dos dois para ser algo bonito e atrativo. Assim, a igreja ela precisa do corpo vivo, que somos nós os membros, que fizemos a igreja viva, e precisamos da estrutura dela, como essa estrutura que tem no grupo de louvor agora. Vocês estão se reunindo toda sexta-feira, estão participando de devocional, estão fazendo os ensaios. Há uma estrutura, há uma hierarquia a qual vocês obedecem, que é o pastor da igreja, que é o líder de vocês. Então, tudo isso é uma estrutura a qual é obedecido e isso forma a igreja institucional. Só que geralmente o que acontece, né, não só na Igreja de Esperança Cristã, mas em todas as igrejas, é que todo mundo quer essa parte viva, quer essa parte das atividades, que é a parte que me traz algo para eu me encher, né? É geralmente isso. Ninguém quer a parte de obedecer regras, obedecer deveres, cumprir os meus deveres, ninguém quer estar nessa parte ruim, digamos assim. E ele compara isso ao casamento também. Porque o casamento, ele é a parte do romance, todo mundo quer a parte do romance, a parte que vai construir a vida juntos, que vai fazer planos, que vai sonhar juntos e tudo mais, mas ninguém quer aquela parte
não é que ninguém queira, né? É que geralmente a parte mais difícil é a parte do sacrifício, a parte onde eu tenho que dar o meu compromisso, a aliança. Então ele expõe assim, que é o esqueleto que sustenta a carne. Então é o compromisso que sustenta o amor do casamento, é aquela aliança que você faz no dia do casamento. E é a estrutura da igreja institucional que dá a afirmação, né, que dá o sustento para a igreja viva. E tudo isso ele fala porque geralmente a gente não quer essa parte, né, de obedecer às estruturas, às hierarquias e tudo mais, e aí a gente quer mais a parte viva, a parte boa, a parte das atividades. Porém, Deus ele instituiu, ele ordenou, ele deu como ordenança tanto a parte orgânica, né, a parte viva, quanto a institucional da igreja. E mais adiante, a gente daí agora vai esmiuçar mais, vai aprofundar mais nessa parte de igreja institucional, que é a parte da igreja orgânica, ele vai explorar mais no próximo estudo da semana que vem. E ele vai começar pela parte institucional, falando sobre Jesus e o reino. Por que isso? Porque Jesus, ele falou mais sobre o reino de Deus do que a igreja. Ele até cita aqui que nos evangelhos Jesus menciona a palavra igreja somente 2 vezes. E a palavra reino, só no evangelho de Mateus, ele cita 49 vezes. Já as cartas de Paulo mencionam 43 vezes a palavra igreja e somente 14 a palavra reino. E por que isso, Josi? Por quê? Porque a ênfase que Jesus dá para o reino de Deus, quando ele anuncia o reino de Deus, quando ele está aqui, essa ênfase que ele dá é o que estabelece a igreja como instituição. Então ele vem, ele declara que existe um reino, que vai haver um governo e tudo mais, e isso é o que vai estabelecer a nossa igreja como instituição, como vai estabelecer a igreja que hoje nós temos. Aí ele começa a contar uma historinha, que é a história de Israel, que resumidamente é assim, ele está detalhadamente, mas só para a gente se situar. Deus ele queria que um povo representasse ele aqui na terra, então ele formou Israel, um povo diferente dos outros reinos. Eles guardavam o sábado, eles tinham suas leis diferentes dos outros povos, existia a circuncisão que fazia eles diferentes, e eles tinham uma terra que era deles. Canaã é uma terra prometida, eles tinham um povo. E eles tinham que representar Deus na terra. E essa era a única tarefa que Israel tinha para cumprir. Porém, Israel foi como um adolescente rebelde. Olha para o amiguinho do lado e quer ser igual ao amiguinho do lado. Ele queria ser que nem as outras nações. Ele olhava aquela nação tem um rei, eu quero um rei, aquela nação faz isso, eu quero... E desobedeceu todas as regras, como a gente já sabe, né? Que era um povo bem querido, o povo de Israel. Obedecia, não obedecia, obedecia, não obedecia. Era um povo bem querido. E como eles falharam, Jesus ele precisou vir. Então, Jesus veio falar algumas coisas. Ele falou 4 coisas, para serem claros, que era capaz de derrubar qualquer outro reino. Essas 4 coisas é o seguinte: primeiro, que Israel estava demitido da sua tarefa, que a sua única tarefa era representar Deus, e Israel não conseguiu cumprir isso. Então não existia mais uma nação separada para representar Deus. A segunda coisa é que Jesus, a partir de então, era ele que iria representar Deus na terra. Na verdade, ele era o próprio Deus, né? Ele era o próprio Deus na terra. Em terceiro lugar, o reino de Deus que seria estabelecido não seria mais um reino físico, num lugar determinado, geográfico. Não. Deus iria fazer o reino dele através de pessoas, e essas pessoas, um grupo de pessoas particular. Ele ia usar essas pessoas. E como se formaria esse reino? Se formaria esse reino a partir da morte de Cristo na cruz. Então, aqueles que iriam crer que Jesus morreu pelos seus pecados, se arrependessem e viveriam mansos e humildes e viveriam como Cristo, esses fariam parte
desse reino de Deus. E por que toda essa historinha? Porque a gente ainda vai chegar lá. Mas, abrindo um reino sem fronteira, porque não existia mais fronteira. Hoje nós sabemos, né, que cada país está no seu lugarzinho. Eu moro aqui, né, eu moro em Santa Catarina, eu sei porque eu sei a minha localidade, Rio Grande do Sul localidade, diferente desse novo reino que Deus instituiu. Não existia mais um lugar específico. São pessoas, e essas pessoas poderiam estar em vários lugares. E isso abriu um problema, apareceu um grande problema. É que um reino que praticamente não tem um lugar definido, não tem um lugar estabelecido, qualquer pessoa poderia dizer que faz parte daquele reino. Só que, para isso acontecer, o autor nos apresenta outra situação. Ele faz uma analogia com a Casa Branca e os Estados Unidos. Qualquer pessoa, ninguém pode chegar nos Estados Unidos e na Casa Branca, ir lá no lugar onde o presidente da República faz os pronunciamentos deles e dar um pronunciamento qualquer, porque lá é um lugar muito importante, certo? Não é qualquer um que pode entrar lá, sem contar toda a segurança e tudo mais, como a gente já sabe que é os Estados Unidos. Então ninguém pode entrar na Casa Branca e ir direto naquela tribuna, naquele púlpito e dar um aviso. Ninguém pode fazer isso sem uma autorização, sem todo um protocolo, sem tudo o que deve ser feito. O presidente deveria autorizar isso. A mesma coisa acontece conosco. Então, se nós não temos comparando ao presidente dos Estados Unidos, qualquer pessoa não pode simplesmente declarar que faz parte do reino de Deus. Ela precisa também de uma autorização. Ela não pode simplesmente dizer que está falando em nome de Cristo, que pode falar em nome de Cristo e se auto-intitular cidadã do céu. Ela precisa de uma autorização. E fechando essa historinha, que é o que o autor quer nos explicar aqui, que quando existe um reino de Deus sem fronteiras, sem um espaço geográfico definido, onde qualquer um poderia dizer que faz parte daquele reino. Só que como assim nos Estados Unidos a gente não pode entrar lá e dar qualquer pronunciamento, uma pessoa ela não pode se pronunciar o reino de Deus sem ter uma autorização. E Jesus ele deixou isso claro quando ele entregou para os apóstolos uma autoridade a qual eles poderiam dizer quem faz e quem não faz parte do reino de Deus. Eles teriam essa autoridade. Jesus deixou isso bem claro, ele deixou isso para o apóstolo Pedro quando ele fala lá em Mateus 16, 18 e 19, que diz: e digo-lhe ainda que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. No primeiro momento, Deus está entregando as chaves do reino para o apóstolo, dando uma autoridade para ele, e assim formaria-se uma igreja. E logo adiante, lá em Mateus 18,15, ele fala o seguinte: se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e repreenda-o, e se ele o ouvir, ganhou o seu irmão. Mas se não o ouvir, leve ainda consigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ela se recusar a ouvi-las, diga-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade lhes digo, tudo quanto ligarem na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligarem na terra será desligado no céu. Ainda lhes digo mais: se 2 de vocês na terra concordarem e pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou com eles. E nesse segundo momento, no primeiro momento, Jesus estava entregando as chaves para que os apóstolos, aí ali começou a instituição da igreja. E aqui ele está falando de um certo cuidado mais íntimo, mais próximo.
E o autor aqui do livro está querendo nos dizer que é a igreja local. O que pode acontecer quando as pessoas estão juntas, reunidas em um ambiente, edificando uma outra, confirmando uma outra que elas estão em nome de Jesus, cumprindo as suas ordenanças e recebendo o ensino através da pregação. Ele até fala, a igreja local tem a autoridade do céu para declarar quem na terra é um cidadão do reino e dessa forma representar o céu. Então, em resumo, há um reino a qual a gente faz parte, há uma nação a qual nós iremos fazer parte, somos cidadãos desse reino, só que não é por mim mesmo que vou me autodeclarar cidadã daquele reino. Não, eu tenho que fazer parte de estar abaixo de uma autoridade. E aqui Deus deixou essa autoridade para os apóstolos e chegou até nós hoje através da igreja. E por fim, o que é uma igreja local? A igreja local é um grupo de cristãos que estão reunidos, eles se reúnem regularmente, eles exercitam a confirmação e a supervisão um do outro no corpo de Cristo, e temos o propósito legítimo de representar o céu, de representar o reino de Deus. E como que a gente faz isso? Ouvindo as pregações e cumprindo as ordenanças de Deus, que é a Santa Ceia e o batismo. Então a igreja local ela serve para isso, para abraçar a esses cidadãos depois que confirmarem que eles estão arrependidos, que eles são membros da igreja, que eles são cidadãos dos céus, eles confirmam isso e supervisionam o crescimento e o discipulado dessa pessoa. E o que é ser membro da igreja? Ser membro da igreja é ser uma pessoa humilde que vai se submeter à autoridade de uma igreja local e que vai estar disposta a servir e a ser discipulado por essa igreja. Então, a gente começou com o nosso estudo desse capítulo com a pergunta do amigo do autor, né, que poderia ser entre nós. Qual é a diferença? A diferença de um membro de uma igreja A e da igreja B é essa disciplina formal que eu recebo na minha igreja. A exortação, a edificação, o crescimento mútuo na fé, até mesmo ajuda financeira, porque tu te abre com a pessoa, tu vive num corpo vivo onde tu pode te abrir, onde tu pode receber conselhos, onde tu pode demonstrar o teu amor, como foi a Simone, né? De ajudar o próximo, de ajudar o pobre, de fazer todas essas ordenanças de Deus, tu pode fazer na tua igreja local. A gente não pode fazer isso numa igreja onde nós não somos membros. E a igreja, ela é esse local, a igreja local é esse local onde eu posso fazer tudo isso, e ser membro é estar disposto a ser uma pessoa humilde, é estar disposto a passar por uma supervisão, passar por uma confirmação de que eu sou cidadã do céu e então servir a Cristo nessa igreja local. Amém?